E a moral da história é que, cara, se eu quero crescer, eu tenho que me afastar da terra que me ensinaram a me contentar com pouco. Hoje eu quero falar com você sobre crenças financeiras e como que elas conseguem enterrar o sonho de muito empresário, tá? A ideia desse vídeo veio hoje porque aqui no escritório eu quis botar um ponto novo de internet. Eu tinha só uma internet, botei uma segunda para ter ali uma reserva. E aí, conversando com o rapaz que veio aqui instalar, cara, um moleque muito bom de cabeça, um moleque mega visão de querer empreender um dia e tudo mais. E aí, conversando com ele, eu percebi uma parada muito sinistra, cara, que eu passei por isso também, tá? E não vou mentir pra você, não tô 100% curado ainda não, mas eu passei muito por isso mais novo, que é a questão de crença financeira. E a crença financeira normalmente vem de 3 lugares. Isso eu aprendi naquele livro É Mais Esperto que o Diabo. Maravilhoso o livro, leia se você puder. Mas Napoleão Hill fala lá que vem de 3 lugares principalmente. Vem da sua família de origem, vem da igreja que você frequenta, ou frequentou quando pequeno, e vem da escola, tá? Dos professores principalmente. E ali ele disserta muito sobre isso, e cara, pra mim fez sentido. Se você não concorda, ok. Mas olhando pra minha vida, eu vi que fez total sentido, porque a gente cresce ouvindo e vendo em novela, principalmente, que quem é rico roubou alguém, que se é rico é porque passou a perna em alguém. A gente escuta na igreja que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu, enfim. Então a gente cresce recheado de crenças de que quem tem dinheiro é mau. Exemplo, novela. Quem que é o vilão? É o rico. Quem que é a pessoa snob? É a filha do rico, é a patricinha. Então a gente vive, infelizmente, num mundo que as pessoas que mais se destacam, aqueles empresários que mais crescem financeiramente, eles são vistos pela maioria das pessoas com um olhar de desconfiança, sabe? E, cara, isso é muito inconsciente, porque você é muito fruto do que você tem dentro de si em nível de inconsciência, porque o seu corpo trabalha o tempo inteiro, a sua mente funciona o tempo todo, só que muitas vezes você não está presente para o que está passando de fato na tua cabeça. E aí você age no piloto automático. E o piloto automático, quem comanda ele são as suas crenças, tá? E eu conversando com esse rapaz hoje, eu fiz uma reflexão, tipo assim, cara, tem muito empresário bom que não cresce, não é porque a pessoa é ruim tecnicamente. A pessoa às vezes é muito boa tecnicamente falando, ela tem uma empresa legal, ela quem faz o trabalho é profissional, às vezes ele é bom, só que ele tem padrões e crenças financeiras que faz com que essa pessoa tome decisões erradas e, consequentemente, ele se embola na vida e nunca cresce. Então ele fica assim, ele vira um classe média a vida inteira. Nada contra ser classe média. Só que quando você busca algo além, você tem que entender que é uma jornada e que nessa jornada você vai precisar fazer coisas diferentes. Só que muitas vezes a tua raiz financeira te trava, tá? E eu trouxe aqui algumas coisas que eu fiz na minha vida, ok? E que me ajudaram muito a chegar onde eu tô hoje e principalmente a me levar para níveis ainda maiores. Só para você entender um pouquinho a minha história, caso você não me conheça a fundo. Eu sou filho de manicure com taxista, tá? Sou o filho fora do casamento, é do meu pai. Então eu cresci com mãe e avó. Meu pai é super presente, sempre foi. Mas eu sou um filho fora do casamento. E só isso aí já traz um monte de minhoquinha na cabeça, né? Mas tudo bem. Isso é papo para um outro vídeo. E a minha família nunca teve dinheiro. Nunca teve dinheiro. Uma coisa que sempre me machucou, e é a primeira vez que eu falo isso no vídeo, tá? Que eu fui despejado de casa quando eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos. Por falta de pagamento de aluguel. Porque minha mãe não conseguiu pagar. Ela ficou doente um ano antes, se enrolou financeiramente, mas ela era muito ruim com finanças. Então, a vida dela sempre foi enrolada financeiramente. Eu lembro de, por exemplo, pequeno, ela atrasar muito aluguel, a locadora da rua... A Apple falando comigo. A locadora da rua, ela devia a locadora, enfim. Então, do lado de mãe, eu sempre vi uma pessoa que trabalhava muito, mas que não tinha nenhum traquejo com finanças. E do lado do pai, o meu pai sempre trabalhou muito, cara. Taxista, vivia dirigindo o dia inteiro, tá?
conquistou muita coisa na vida, casa própria, carro próprio, sempre conquistou, nunca ficou devendo ninguém, mas também nunca teve dinheiro sobrando, tá? Meu pai e minha mãe eram muito diferentes na parte financeira. E eu aprendi um pouco com cada um, de como fazer, como não fazer, enfim. Então essa é a minha história, tá? Então eu cresci em uma casa de classe média baixa. Com 12 anos a minha mãe ficou doente, com 14 ela veio a falecer. E eu fui morar em definitivo com meu pai, tá? Em um bairro de subúrbio aqui no Rio de Janeiro. Então eu cresci no subúrbio. Eu cresci em um lugar que você tem muito mais choro do que riso. Que você tem muito mais pessoas que não têm condição financeira do que pessoas bem-sucedidas. Conversas sobre finanças é muito mais de vitimismo do que de crescimento. Então esse foi o mundo que eu cresci. Hoje eu tenho 37 anos. Quando eu tinha 28 anos eu saí de casa e fui morar sozinho. Com 29 eu me mudei para um bairro top aqui no Rio de Janeiro. Então eu consegui sair de onde eu morava e ir para um lugar muito melhor. E nesse lugar muito melhor, eu comecei a conhecer pessoas com uma mentalidade diferente. E principalmente pessoas que também vieram de origem humilde e que subiram na vida, que prosperaram, seja empresário, ou seja funcionário, executivo, enfim. Então eu encontrei pessoas que tinham uma visão financeira muito diferente da minha. E eu comecei a me questionar. Tipo, cara, por que eu penso tal coisa? Por que eu tenho inveja, às vezes, do fulano que tem um carro muito melhor que o meu? E eu comecei a fazer várias reflexões sobre isso. E com o tempo, eu fui me curando um pouquinho e fui entendendo a respeito das minhas raízes e das minhas crenças financeiras, tá? E aí, esse vídeo aqui, eu escrevi algumas coisas aqui na minha colinha. Sinto muito. Oh, meu Deus. Compreendo. A Apple não tá deixando eu gravar o vídeo, mas eu vou gravar. Hein? Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma colinha para te mostrar, tá? A primeira coisa é o seguinte, cara, que até uma lição que eu passei para esse menino que veio que está na internet hoje, que veio aqui desse livro, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro maravilhoso para você ler, curtinho, tá vendo? Facílimo de você ler. A primeira coisa que eu acredito, antes de você querer mudar a tua raiz financeira, a tua crença, é você primeiro começar de fato a guardar dinheiro. Não adianta você ficar na teoria de crença financeira, raiz financeira e lá, sem guardar dinheiro. Então, cara, esse livro diz que a cada 10 moedas de ouro ou de prata que caírem na sua bolsa, uma você guarda. Então, ou seja, guarde 10% de tudo o que você recebe. Isso é poderosíssimo. Poderosíssimo. Eu fiz uma conta hoje com esse menino sobre investimento financeiro, pegando a média dele de salário a vida inteira e projetando 30 anos à frente. Cara, se ele fizesse um aporte mensal tipo de R$500 por mês, daqui a 30 anos ele teria R$1,5 milhão. Ele ficou alucinado. Óbvio, tem várias variáveis ali no meio, enfim, mas a lógica é, quando você começa a guardar 10% do que você ganha, você começa a ter gosto pelo dinheiro. É muito difícil você mudar suas crenças financeiras sem ter dinheiro na mão. Eu passei por isso por muito tempo. Eu queria mudar, eu queria melhorar, só que não sobrava grana. E aí eu não tinha como trabalhar com isso. A partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, a empresa começou a crescer, os negócios começaram a ir bem, eu comecei a ter dinheiro sobrando. Tendo dinheiro sobrando, eu comecei a ter que, de fato, escolher não gastar o dinheiro. E ali você entende muito mais o próximo tópico, que é estudar sobre finanças. Porque primeiro, na minha opinião, primeiro você guarda dinheiro. O que der. 10, 20%, o que der. Tá? Guarde alguma coisa todos os meses, no mínimo 10%. Depois você começa a ter um dinheirinho guardado, aprenda sobre finanças, aprenda sobre investimento. Por exemplo, eu sou um cara que eu não sei investir dinheiro como investidor top. Não sei, mas eu entendo o mínimo de investimentos e sou um cara bom de gestão financeira. Consigo gerenciar ali bem as minhas finanças, não misturo CPF com CNPJ, tenho um dinheiro CPF, tenho um dinheiro de CNPJ, é bem separado, tá? Mas o estudo de finanças é fundamental num país como o Brasil, onde a gente não é treinado a empreender, a gente não é treinado a enriquecer, a gente não é treinado a prosperar na vida. A gente é treinado para ser só mais um, para seguir a boiada, fazer um concurso público no melhor dos cenários, tá? Então estude sobre finanças. Esse livro aqui é bem legal, é para começar a tua cabeça ali a abrir sobre finanças, tá? Depois,
é recomendado que, na minha opinião, foi o que eu fiz. Eu comecei a mergulhar um pouquinho em crenças financeiras. E aí eu estudei um outro livro, esse aqui, ó, Segredos da Mente Milionária. Um clássico, que fala muito sobre as suas raízes financeiras, que normalmente vem de pai e mãe. Aí depois eu li O Mais Esperto que o Diabo, que fala sobre as crenças de pai e mãe, escola, né, os professores e religião. Fez total sentido para mim. Então, as minhas raízes financeiras, eu precisei entender que por rico não é mal, que a maioria dos ricos enriqueceram honestamente e não roubando. Tem rico que roubou, tem, mas a maioria não. Eu conheço hoje vários amigos que são ricos e que cresceram honestamente, tá? Então, as crenças financeiras ajudam muito você se livrar delas, você fazer uma terapia. Eu fiz terapia, eu fiz hipnose, eu li muito sobre, para hoje ter um padrão um pouco melhor. Talvez eu precise muito, melhorar muito ainda, tá? Mas é um padrão que eu busco estar melhorando o tempo inteiro, porque eu entendo que se eu melhoro as minhas raízes financeiras, de crenças financeiras, os meus resultados serão muito melhor, tá? Próximo, e esse é polêmico, tá? Se você entende que as suas raízes financeiras veio do seu pai e da sua mãe, ou de quem te criou, veio da escola que você frequentou, veio da igreja que você ia quando criança, afaste-se desse mundo de origem. Saia de casa, afaste-se fisicamente do seu pai e da sua mãe, se possível. Por que eu tô te falando isso? Até eu estudei isso outro dia na igreja, que falava sobre o profeta. Tipo, nenhum profeta foi profeta na sua terra. Teve que ir para outras terras para, de fato, ter as profecias reconhecidas. A lógica é muito parecida, tá? É muito difícil você crescer e prosperar no ambiente que você nasceu, caso não seja um ambiente bom. Se você é classe média ou classe média baixa, você sabe que o teu ambiente não é tão bom. Se você for abaixo, é de classe média, mais difícil ainda. Se você crescer numa casa de pessoas abaixo de classe média, mais difícil ainda. Então, cara, se afasta. Vai morar distante. Por exemplo, hoje eu moro a 15 quilômetros mais ou menos de onde eu nasci. Então eu tô na mesma cidade, em outro ponto. Da minha casa até a casa do meu pai, dá meia hora de carro. Tranquilo. Só que eu não vivo mais lá. E eu fiz questão de morar sozinho antes de casar, exatamente para vivenciar o mundo de um adulto que resolve seus problemas, que tem os seus BO e tipo não tem pai e mãe para ajudar. Isso vai te ajudar demais, caso você não tenha passado por isso ainda, a se ver sozinho no mundo e ter que se virar, tá? Isso te faz um homem mais forte, uma mulher mais forte. Então assim, afaste de pai e mãe para viver a sua vida de verdade, ter os teus BOs, ter os teus problemas, e se veio deles muita crença financeira, isso vai te ajudar demais a consertar isso, tá? Só que lembre-se, honre pai e mãe, ajude em tudo que você puder e que eles precisarem, tá? Hoje tudo que meu pai precisa eu ajudo ele. A minha mãe infelizmente é falecida, mas meu pai não. Então tudo que ele precisa eu ajudo ele com o maior amor do mundo, tá? Mas eu escolhi ficar longe fisicamente para ter a minha vida. Isso me ajudou demais a crescer e prosperar, beleza? Próximo, cara, se desenvolva em gestão financeira. Eu não sei se você é um empresário mais de humanas ou mais de exatas. Eu, Willy, sou um cara mais de humanas. Eu gosto mais de pessoas e tudo mais. Eu odiava financeiro, detestava financeiro. Sempre tive na empresa quem fazia isso por mim e na vida pessoal também, quem fazia isso por mim. Um belo dia eu fiquei sem essas pessoas comigo e fui seguir carreira solo, outra empresa, outro relacionamento, enfim, e eu me vi sozinho no mundo financeiro, tendo que gerenciar finanças de empresa, finanças de casa, só que eu não sabia nada disso. Eu tive que estudar, ler livro, fazer imersão, comprar curso, para entender sobre planilha e sobre finanças. E eu te falo, eu não conheço nenhum empresário que enriqueceu, ou que é muito bem de vida, que não fez as pazes com a planilha, que não fez as pazes com as finanças. Entenda, se você não gerencia o seu dinheiro, ele vai embora. Se você não tem controle financeiro da sua casa, da sua empresa, nada vai dar certo, entendeu? Então, estude. Ah, Willy, mas eu não gosto. Eu acho chato. O problema é seu. Então, ou você não vai enriquecer, nunca na vida, ou você vai aprender. Tu acha que eu achava maneiro?
Não, eu achava insuportável. Tem dia que eu tenho que fazer fechamento de cartão de crédito, meu, da empresa, ver folha de pagamento, que eu não quero fazer. Só que o meu financeiro me cobra assim, William, tem que aprovar lá, tem que ver não sei o que, te vira. E aí eu tenho que pegar a planilha e ver. O da empresa é mais tranquilo, porque hoje eu tenho alguém que faz para mim, tá? O pessoal não, o meu cartão de crédito, as minhas despesas, eu que pago. Então eu tenho que parar e, porra, abrir o computador, planilha. É chato, às vezes eu não quero fazer. Mas a gente é adulto, a gente resolve o problema. Então tem que resolver, bora resolver, tá? E a sexta dica, o sexto passo, enfim, tenha um mentor ou um guia, alguém que você se espelhe e que você percebe que você vai seguir os passos daquela pessoa no que tange a finanças. Por quê? Cara, é muito mais fácil você buscar imitar alguém do que você tirar condutas da sua cabeça. É muito mais fácil. Então pensa assim, cara, eu vou me inspirar em uma pessoa, eu vou me inspirar em alguém, eu vou ter um mentor, enfim, eu vou seguir alguém, estar perto de alguém que já trilhou esse caminho que eu quero trilhar, para eu ver como que essa pessoa fez. Isso vai te ajudar demais a desenvolver na parte financeira e a crescer, beleza? Enfim, esses eram os 6 passos que eu queria trazer para você. E a moral da história é que, cara, se eu quero crescer, eu tenho que me afastar da terra que me ensinaram a me contentar com pouco. Então eu preciso estar longe da minha família de origem, viver minha vida, passar os meus perrengues, para conseguir, de fato, ser um homem chefe de família, um pai, um empresário mais responsável. Isso me deu maturidade, isso me deu experiência de vida, tá bom? Pequeno resumo, guarde sempre 10% do que você ganha, no mínimo 10%. Estude sobre finanças, tá? Livre-se de crenças financeiras, afaste de pai e mãe, se desenvolva na sua gestão financeira, que é diferente de estudar sobre finanças. Finanças é uma coisa, a gestão financeira é outra. É a parte chata, planilha, mexer em planilha. Odeio planilha, Will. Vai ter que mexer em planilha, pô, é isso aí. E tenha um mentor e um guia perto de você, que já trilhou esse caminho, pessoas que são bem-sucedidas, que podem te guiar para um próximo nível, tá bom? Curtiu esse vídeo, o que você faz? Encaminha ele para alguém, seu marido, sua esposa, seu sócio, um amigo, enfim, alguém que você acredita que esse conteúdo ele possa fazer sentido, tá bom? E se você curtiu, se inscreve aqui no canal, porque sempre tem vídeo novo aqui, praticamente todos os dias, beleza? Vou ficando por aqui e nos vemos amanhã no próximo vídeo.